Sejam bem-vindos ao Belly Dance Podcast, o nosso espaço para conversar e trocar experiências sobre a dança árabe. Eu sou Rafaela Alves, bailarina com 19 anos de experiência e professora há 15 anos, diretora artística do Estúdio de Danças Rafaela Alves, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu sou a Vanessa Castro, bailarina há quase 20 anos, professora há mais de 15 anos, originalmente de Curitiba, diretora da Escola de Danças Estúdio Vanessa Castro e agora residindo e ministrando aulas em Auckland, na Nova Zelândia. Esse projeto é feito por pessoas que amam a dança para pessoas que amam a dança. Então, se você curte o nosso trabalho, ajude nossas conversas a chegarem mais longe. Siga nossas redes sociais, Belly Dance Podcast, no Instagram, Twitter e YouTube. Deixe o seu feedback ou dúvida pra gente e compartilhe esse episódio com seus amigos. Você pode ouvir nosso podcast no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou no seu agregador favorito. O que será que teremos no tema de hoje? Bora refletir com a gente? A dança é uma linguagem universal. É arte, é poesia, escrita com o corpo. Porém, vivemos em um país cheio de diversidade e é inegável que existem diferenças na realidade dos profissionais. Hoje falaremos alguns aspectos sobre viver da dança do ventre nas capitais ou no interior. E para tratar desse assunto com a gente, temos uma convidada super especial, a bailarina e professora Juna Reed. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, vamos começar conhecendo um pouquinho mais sobre a nossa convidada? Ju, muito obrigada por aceitar nosso convite e a gente queria que você começasse contando um pouquinho sobre a sua história para nós. Olá, meninas! Oi, Rafa! Oi, Vanessa! Olá para quem está assistindo, para quem está ouvindo esse podcast. Eu que agradeço o convite, meninas. Muito feliz por estar participando desse programa aqui com vocês. Bom, eu estou aí há 18 anos nessa estrada da dança do ventre, né? E eu sou natural de uma cidade bem no interior do Rio de Janeiro. Eu sou nascida e criada em Barão de Ji-Paraná, né, que é onde eu tenho meu estúdio já há quase 10 anos. Uhum. E atualmente eu moro numa cidade próxima, né, que é Vassouras, uma cidade que inclusive eu dou aula também, né, em alguns lugares aqui em Vassouras, mas o meu estúdio é em Barão de Ji-Paraná, mas são cidades bem próximas, assim. E comecei a dançar, né, em Vassouras, comecei fazendo aulas em Vassouras e depois, com o passar dos anos, me profissionalizei e abri o meu estúdio em Ji-Paraná. E você dá aula, Ju, para todas as faixas etárias, né? Você tem uma gama muito grande de alunos de idades diferentes, né? Conta pra gente um pouquinho como que é isso para você. Tenho sim. Lá no estúdio a gente pega desde crianças a partir dos 5 anos, né? Até tem limites de idade. Então, assim, a gente... E eu acho, né, já falando um pouquinho, puxando aí o gancho com o tema do programa, eu acho que isso talvez seja uma característica bem de interior, assim. No interior a gente tem essas atividades infantis, né, com muito mais procura do que turmas adultas, por exemplo, que eu vejo, né, por conviver muito em São Paulo, assim, nesse meio, eu percebo que lá é completamente o oposto, né? Uhum. E aqui, que interessante! Tanto em Ji-Paraná quanto em Vassouras, a procura para dança infantil é muito maior, né? Então, você tem mais aluna infantil do que adulta? Infantil e juvenil, tenho. Eu tenho mais infantil e juvenil do que adulta.
Exatamente. E engraçado que quando eu comecei, né? Quando eu comecei a dar aula, eu já fazia dança há muito tempo, né? E Ji-Paraná é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. E, na verdade, foram as alunas que chegaram para mim, né? Eu não pensei assim, eu vou começar a dar aula de dança. Não. Uma turminha, assim, que me conhecia e sabia que eu dançava, me pediu: "Ô, Ju, a gente queria fazer dança do ventre, queria aprender, você faz, você não quer ensinar pra gente?" Ai, que bacana. Aí eu falei, pode ser, vamos ver, vamos juntar umas meninas aí então, e eu dou aula para vocês. Nessa época eu nem sonhava ainda em ter estúdio, né? Eu dava aula no terraço da minha casa. E aí a gente juntou, eram 6 meninas dançando. 6 meninas, assim, meninas mesmo, eram de 12, 13, 14 anos, né? Foi a faixa etária que começou. E aí, naquele ano, a gente está falando de 2012. 2012. Naquele ano, além dessas 6 meninas que começaram comigo, eu lembro que, né, cidade pequena, a coisa corre, né? O boca a boca, o famoso boca a boca. E aí, naquele ano, 2 criancinhas, talvez aí com seus 7, 8 anos, começaram a fazer também. E aí eu abri um horário à parte para elas. Quando foi... Aí a gente fez uma apresentação de fim de ano, porque a gente tem essa cultura, né, de fazer aquele espetáculo comemorando o ano, né, tudo que a gente aprendeu ao longo daquele ano. A gente fez uma apresentação num espaço comunitário que tem na igreja lá de Ji-Paraná, porque, né, a gente não tem muitas opções de espaço para fazer isso. E aí, na época, a gente conseguiu esse espaço da igreja emprestado. Fizemos uma apresentação, né? Essas 8 alunas, fizemos uma apresentação, na verdade, eram 9 alunas, porque depois uma conhecida minha de Volta Redonda, que morava em Volta Redonda, mas era de Ji-Paraná, vinha final de semana, começou a fazer também. E aí a gente fez uma apresentação com aquelas 9 alunas. E aí, quando foi no ano seguinte, eu tinha 35 inscritas. Olha que bacana o crescimento. E aí, só que assim, todas, né, juvenis, assim, infantil e juvenil. E aí eu falei, gente, tem que colocar essa mulherada para dançar, né? Eu comecei a falar com as mães, né? Porque era recorrente, assim, da mãe vir matricular a filha, né? E falar assim, meu sonho era fazer dança do ventre, mas eu já não tenho mais idade para isso, então eu vou colocar a fulana, né, que era filha. gente, mas qual é o problema, né? Não, dança não tem idade. Vamos dançar, por que não? Ju, e uma curiosidade, algumas dessas mães se tornaram suas alunas depois? Sim, então, foi exatamente isso que aconteceu. Aí, mas você tem turma adulta? Eu falei, olha, eu não tenho ainda, porque eu não tive procura. Porque foi muito informal, né? A forma como eu comecei a dar aula foi bem informal, assim, né? Elas que vieram até mim, né? Não foi uma pretensão minha começar a dar aula de dança. E aí eu falei, a partir do momento que alguém quiser fazer, né? Com certeza a gente vai ter a turma, sim. E assim a gente começou com uma turma de adulto, né? E aquela coisa de timidez, mas eu vou fazer, mas não quero me apresentar. E a gente sabe como é que é, né, gente? Sim. Daqui a pouco a gente já tá querendo comprar figurino, já tá toda emperequetada e tal. E aí, na primeira apresentação que a gente teve com a turma adulta se apresentando, aí aquilo já abriu as portas, já outras mulheres já procuraram, já se matricularam, já começaram a fazer. E é onde a gente vê a importância da representatividade, né? Porque a partir do momento que outras mulheres se enxergam naquelas mulheres, elas se sentem como, né, como podendo fazer parte daquele mundo. E ainda as turmas adultas, né, ainda são minoria no estúdio, mas eu acho que veio crescendo muito. Acho que a tendência é a gente chegar num equilíbrio, até porque, como a gente tem
pouco acesso a outras atividades, né, culturais, esportivas, eu acho que a procura pelo infantil, pelo juvenil, né, não deve diminuir, né? Mas eu acredito num equilíbrio entre essa faixa etária e as adultas. Sim, mas é muito legal, Ju, porque isso meio que quebra um paradigma, né? Que a gente tem a impressão e ouve falar que as pessoas nas cidades menores, elas tendem a ser, sei lá, a gente às vezes pensa que as pessoas têm a mente um pouco mais fechada para algumas coisas. E isso quebra um paradigma muito grande, né? Porque igual eu tô numa cidade um pouco maior, né? E aqui a gente encontra um pouco mais de resistência das mães de matricularem as filhas na dança do ventre. A gente não tem uma procura tão expressiva. E a dança do ventre, ela traz tantos benefícios, né, para os praticantes, para a criança, sim, a coordenação motora, né, essa questão da lateralidade, da consciência corporal, que é muito bacana. Então, assim, é uma história que é muito legal de contar, né? Porque é muito diferente. A Vanessa, não sei se já teve muito procura de criança. Como que foi, Vanessa? Sabe que é interessante, porque daí a minha cidade é um pouquinho maior ainda, né? Então a gente vai aumentando a escala, né? Então, Curitiba é uma capital, né? Então é uma cidade maior, apesar de não estar lá no centro, né? Que é o São Paulo, que é o centro da dança. Curitiba é uma cidade muito grande, né? E, na verdade, a minha primeira turma de dança, eu tinha uma turma adulta e uma infantil, né? E foi bem interessante. E foi bem parecido com o que a Ju falou também, né? As amigas da minha mãe me procuraram porque queriam fazer aula, e daí tinha uma amiga da minha mãe que tinha 2 crianças que queria matricular. Mas, na verdade, olha que interessante, foi meio que minha única turma infantil. Porque a gente realmente não tinha muita procura em Curitiba, pelo menos na minha escola, na minha região, que era mais central. Então eu acho que era muito assim, as pessoas que trabalhavam ali no centro, né? Não era uma região também residencial, que seria mais fácil de trazer as crianças, talvez, não sei. Mas não tem uma procura tão expressiva. Nossa procura realmente é para adultos, né? Nem juvenil não tem tanto. Tem algumas meninas mais novinhas, mas é muito mais adultos. E é interessante ver essa diferença mesmo. Até eu gostaria de abrir turma infantil, a gente abriu com algumas professoras, mas nunca tinha um número assim significativo. Tinha lá 2, 3 alunas, sabe? A gente nunca conseguiu ter turmas muito grandes. Em algum momento a gente eu tive algumas turmas na escola, mas sempre muito pequenas. A gente aqui é a mesma coisa. E deixa eu contar uma coisa para vocês, que eu não sei se vocês sabem, né, galera? A minha primeira turma foi uma turma infantil também. Olha só. Eu comecei a dar aula, eu não tinha pretensão, assim, de me tornar professora, não. Mas eu já fazia parte, né, do grupo. E uma das meninas que dava aula para a turma do infantil, eu não lembro por quê, mas ela precisou parar. E aí o Tufik me chamou e falou: Rafa, você quer assumir? Foi assim, e a turma era de infantil. E uma dessas meninas, inclusive, a Melina, é minha aluna até hoje ela é da companhia. Ela tá comigo desde quando era criança. Quando eu abri o estúdio, eu tentei também, eu montei uma turma de infantil, mas igual a Vanessa falou, nunca foi uma quantidade de alunos expressiva. Depois a gente sempre está tentando ter turma infantil na escola, mas aqui a gente tem uma resistência um pouco maior, assim. Eu acho que pode ser também por causa como a Ju falou, tem mais oferta de atividades para crianças, né, nas cidades um pouco maiores, que talvez, né, alguns pais prefiram colocar em outras atividades, enfim. Pois é uma pena, né, Brasil? Tem essa questão da pouca oferta, mas uma coisa assim, que eu acho que atrai muitas crianças são as apresentações mesmo, né? Então, assim, todas as vezes que a gente faz algum sarau, alguma apresentação com as alunas, sempre tem uma outra mãe de uma criança que ainda não faz dança e que gostou e que quer fazer. Então, assim, depois desse primeiro evento, né, que eu fiz lá com 9 alunas e que pro ano seguinte aí a gente já quase triplicou o número,
já quase não, né? A gente triplicou. Depois desse primeiro ano, eu comecei a fazer mais apresentações, assim, mais simples e menores ao longo do ano, né? Fazer saraus para as alunas. E a cada sarau que a gente fazia, a gente conseguia atingir um número maior de pessoas, né, e trazer mais pessoas. Então, eu acho que quando a gente trabalha com criança, é muito importante, né, assim, quando a gente quer focar nesse público, né, eu acho que é muito importante a gente fazer a apresentação mesmo, porque no que as outras crianças veem, né, as amiguinhas dançando, é onde surge aquela vontade de fazer também. E é onde a gente vai, porque é aquilo que a gente falou, né? A dança do ventre, muita gente às vezes não conhece, né? Ou se conhece com aquelas informações meio tortas, que olha, né, com aquele olhar meio torcido, assim. E quando vê, né? Quando vê o que é, quando a gente consegue chegar nessas pessoas, nossa, eu não sabia que era assim. Eu já recebi mãe lá no estúdio, né? De falar assim, Ju, a minha filha é muito tímida e eu tive muita indicação para colocar ela na aula de dança do ventre com você. Então, eu quero que você transforme a minha filha. E hoje, a menina, ela já tem uns 4 anos que ela tá comigo e a mãe dela fala que, assim, que ela existe ela antes da dança do ventre e ela depois da dança do ventre, porque ela... apresentação em colégio, assim, de trabalhinho em colégio, de... né, essas coisas que a gente fazia, né, em educação infantil, de festinha e de ter que apresentar uma musiquinha, que ela não ia nunca lá na frente apresentar nada que fosse. E depois da dança do ventre, a menina se transformou, assim. Então, a mãe dela fala que tem a Lorena, é o nome dela. A Lorena antes da dança do ventre e a Lorena depois da dança do ventre. E é muito legal, porque uma coisa, um pai vai passando para o outro, né? Uma mãe vai passando para outra e olha só como as coisas vão acontecendo. E isso é um benefício também dessa coisa da cidade menor, né, Ju? Porque é mais fácil das pessoas terem contato com o trabalho que você faz, né? Verem o quanto que é legal e é isso, né, que a gente precisa na dança, que as pessoas tenham contato com ela para que elas entendam esse nosso mundo, né, e retirem esses preconceitos e tudo. Agora, Ju, a gente falou um pouquinho agora dessa questão da cidade menor. Eu queria saber de você qual que é a maior dificuldade que você já enfrentou ou enfrenta por, né, desenvolver o seu trabalho em uma cidade pequena. Bom, a gente tem muitas dificuldades, né? Eu vou começar falando aí da dificuldade que eu tive enquanto bailarina, né? Que queria levar a dança do ventre mais a sério, vamos dizer assim. Então, assim, estando aqui no interior, né? A oferta de dança do ventre mesmo, de profissionais, era muito reduzida, né? Claro que a gente tem profissionais, né? A gente tem bailarinas excelentes aqui na região, mas a quantidade, né, é muito pouca em relação a outros lugares, né? Por exemplo, Rio, por exemplo, São Paulo. E então, assim, a minha maior dificuldade foi mesmo ter que me deslocar, né, para me profissionalizar, para ter contato com outras didáticas, com outras visões, né? Porque quando a gente decide que a gente quer trabalhar com aquilo, né? A gente precisa estudar muito. E precisa buscar esse estudo, né? Precisa buscar referências, precisa buscar profissionais renomados. Então, no meu caso, engraçado dizer isso, né? Apesar de eu estar no interior do Rio, eu nunca tive muito costume de ir para a capital, né? O Rio sempre foi uma coisa muito longe para mim. E acabou que naturalmente as coisas aconteceram para eu buscar São Paulo, né? Porque bem no começo, quando eu estava me profissionalizando, né, foi inclusive 1 ano antes de eu prestar a banca para Canel Khalili, eu fiz um curso
em São Paulo, um curso de 6 meses com a Aziza, inclusive. Então, esse curso, né, vamos dizer assim, me apresentou São Paulo, né? Eu já conhecia São Paulo, mas eu fiquei ali 6 meses indo, né, todos os meses para lá, conhecendo, sabendo como é que era, como é que não era. E aí aproveitava para ir para Canel Khalili, e aí você respira aquele, né, aquele sonho, porque era mágico, né? Aqueles rituais os rituais da Canel Khalili eram mágicos. Então você passa a querer fazer parte daquilo, você passa a querer vivenciar aquilo, né, com mais frequência. E aí eu acabei durante muito tempo, né? Esse foi um dos cursos que eu fiz lá. Durante muito tempo eu busquei essas outras referências, busquei outras profissionais em São Paulo. Então, acho que para começar, a principal dificuldade é essa, é a pouca oferta que a gente tem, né? E a gente precisar se deslocar, porque são 380 quilômetros para ir, 380 quilômetros para voltar, mas é isso. E o custo, né, Ju? Fica caro esse deslocamento, assim, além do curso que você paga o deslocamento, às vezes o lugar para ficar, você paga a comida. Quando você coloca isso tudo na ponta do lápis, fica muito pesado, né? E por a gente estar em cidades menores, a gente precisa falar sobre isso também, né? O valor que a gente cobra de mensalidade é um valor reduzido. Então, isso representa no nosso orçamento mensal um valor muito alto, né? Muito expressivo. E sabe, é um investimento gente, bem alto. E sabe, gente, que mesmo eu, né, estando em Curitiba, e claro que tinham profissionais maravilhosas na época que eu estava me desenvolvendo como profissional, mesmo em Curitiba, que era uma cidade grande, ainda nem se comparava a São Paulo, né? Então, hoje em dia, eu acho que deu um boom, né, na dança. Nós temos muito mais profissionais disponíveis em todas as regiões do Brasil. Sim. E eu acho que tem vários fatores que contribuíram para isso, né? E hoje a gente tem internet muito mais acessível, numa velocidade muito mais alta, mas lá em 2008, quando eu ia lá para cá, 2008 a 2014, né? Eu ia todo mês para São Paulo para estudar. E era um custo enorme, realmente, era um investimento. E na época eu ia de ônibus, ficava lá 6 horas dentro do ônibus para ir, para voltar, para não pagar aluguel, ia à noite de madrugada, ficava matando tempo na rodoviária, quantas vezes até o curso começar. Me identifico, Vanessa. Quem nunca dormiu em ônibus? Quem nunca? Eu ia para os cursos do Jorge. Eu saía daqui de Juiz de Fora meia-noite, chegava lá tipo 7 e pouca da manhã, ia fazer curso o dia inteiro. E, enfim, assim, né? Mas não dá para comparar com você dormir uma noite tranquila e chegar para fazer um curso, né? Vocês não acham que a gente dá mais valor até? Porque, assim, às vezes quem tá lá, por exemplo, em São Paulo, é tão fácil, né? Tá ali. E para nós era tão, assim, difícil a logística de ir, era o final de semana inteiro baseado naquilo, era o custo envolvido. A gente dava tanto valor para aqueles cursos, né? Tinha tanta sede de conhecimento, volta, traz tudo para as tuas alunas. Então, eu sentia muito, assim, esse canal, sabe? De buscar informação e vir e trazer informação. E desenvolvia as alunas baseada naquele trabalho de ir buscar, né? E o combo que a gente tinha de ir fazer curso, assistir e depois dançar na cam, era o combo do encantamento, né? A gente voltava para casa querendo ir de novo. Exatamente. Então, assim, mas eu acho, assim, que quando a gente tem que se empenhar mais, fazer mais esforço, né, a gente dá um valor diferente. Isso para tudo na vida, né, gente? E fica aí de reflexão para quem está aí perto e às vezes fica com preguiça, né, de estudar, de correr atrás de um curso. Gente, na dança, na nossa vida, tudo depende da nossa força de vontade, né? Com certeza. Nada é fácil, né? A minha mãe disse que o que vem fácil, vai fácil também. Isso, então, verdade.
A gente tem que suar camisa. E em relação às aulas, assim, como professora, né? Porque como bailarina tem esse desafio de conseguir informação, mas pensando como professora, qual que é o maior desafio de estar numa cidade pequena? Olha, um deles, aí a Rafa já até pontuou pra gente, que é, por exemplo, a questão da mensalidade, né? Então, às vezes, assim, por várias vezes conversando com profissionais também, né, colegas profissionais de São Paulo, do Rio mesmo, a gente vê que a diferença é exorbitante, né? E os valores variam. Já ouvi valores variados, assim, mas a diferença é exorbitante para a gente que tá assim, bem no interior. A vantagem também é que há um equilíbrio, né? Então, por exemplo, uma mensalidade é muito mais cara em São Paulo, né? Mas o custo de vida lá é muito mais alto. Muito alto, Exatamente. Aqui no interior, já, né? Então, você vai pagar o aluguel, por exemplo, de uma escola, que não é o meu caso, porque eu estou num espaço próprio. Então, assim, é uma outra vantagem que eu tenho, né? Eu não pago aluguel. Mas o aluguel que eu pagaria aqui, por exemplo, seria infinitamente menor, né, do que o aluguel que eu pagaria em São Paulo se eu tivesse uma escola lá. Então, tudo segue mais ou menos numa proporção. Acho que cada lugar tem uma realidade e a gente precisa, né, eu já ouvi assim, a gente tem que se valorizar como profissional, não pode colocar uma mensalidade tão barata. Mas, gente, o que é barato para você, o que é barato para o outro, né? Porque, assim, a gente precisa analisar o lugar que a gente está, né? Uhum. Quem vai ser o nosso público-alvo, né? Qual o poder aquisitivo daquele público, porque se eu coloco uma mensalidade cara, vamos dizer assim, uma mensalidade justa, vou usar essa palavra, uma mensalidade justa numa cidade pequena, por exemplo, como a minha, eu vou ter o quê? 10 alunas, e aí eu não vou conseguir viver de dança. Então, eu preciso adequar o preço da mensalidade à realidade do local, né? Para que eu consiga fazer a coisa funcionar e ter alunas, né? Para vamos dizer aí, para pagar as contas do estúdio, para pagar o meu salário, né? Então... E até cidade grande também, às vezes você tem diferença entre bairros também, né? Porque tem a diferença, exatamente. Como você falou, tem a diferença do aluguel, tem a diferença da estrutura, que isso vai contar no valor final, né? Sim, sim. Cada um sabe da sua realidade, né, gente? Então, se adequar e ver o que é melhor para você ali. Porque tem professor, por exemplo, que, né, eu trabalho lá no estúdio com professores de outras modalidades também, então eu vivo realidades aí diferentes. Eu vejo que tem professor que prefere cobrar mais caro e ter uma turma reduzida, tem professor que gosta de turma muito cheia, então cobra um valor mais popular mesmo, porque gosta da sala cheia. Então, assim, gente, só você pode colocar valor no seu trabalho, né? Então, você tem que ver para você ali o que funciona, né, Ju? Com certeza. Acho que talvez a maior dificuldade, assim, essa questão da mensalidade sempre vem à tona, porque a gente conversando, né, com colegas, vê que isso é uma dificuldade, assim, para as pessoas, né, de uma forma geral. Agora, eu acho que a maior dificuldade, assim, como professora, né, por estar no interior, vamos dizer, a falta de infraestrutura para coisa acontecer, né? Então, por exemplo, eu tô tanto de Paraná, né, que é um distrito, na verdade, de Valença, quanto Vassouras, são cidades que não têm um teatro, né? Eu não tenho onde fazer uma apresentação com as minhas alunas, que eu não tenho lugar para alugar, chego lá e vou dançar. Não, eu preciso construir desde das cadeiras em que as pessoas vão se sentar para assistir o espetáculo até o palco que as meninas vão dançar, né? Então, por exemplo, lá o espetáculo de fim de ano do meu estúdio, a gente tem aí uma média de público, né, de 400, 450 pessoas.
né? O que eu faço para isso acontecer? O que Ji-Paraná tem, né, que comporte essa quantidade de pessoas, é um clube. E aí, o que eu faço? Eu alugo o clube, eu alugo as cadeiras para colocar no clube. Só que o palco desse clube é um palco muito pequeno, né? Um palco que dá para eu trabalhar aí no máximo um trio, né? Eu não posso colocar uma turma maior fazendo uma coreografia com desenhos do jeito que a gente gosta de fazer no palco. Então, o que eu faço? Eu fecho o palco desse clube, né? Ele fica servindo de coxia. E eu monto um palco na frente dele, um palco maior, mais largo, né? Com espaço bacana aí para as meninas desenvolverem. Aí monta decoração, assim, é um trabalho... Tem que botar a tua criatividade. Exatamente. Então, assim, eu tenho que montar a infraestrutura toda sozinha, né? Então, Ju, estou escutando você falar aí, e a minha realidade aqui em Juiz de Fora é um pouco, acho que, melhor que a sua, no sentido de eu não tenho que montar palco, essas coisas, mas a gente tem um número muito pequeno de teatros e as datas são bem concorridas para o final do ano, sabe? Então, a gente tem que reservar com muito tempo de antecedência. Agora os teatros estão fazendo alguns investimentos em reformas e tudo, mas... eu fico imaginando, assim, meu sonho de princesa é fazer uma apresentação nos teatros que tem lá em Curitiba, sabe? Porque morei lá há 4 anos. E eu me lembro, e quero que a Vanessa fale um pouquinho sobre isso, eu me lembro de... todo lugar que eu ia tinha um teatro, gente. E isso mostra muito o tanto que a cidade investe em cultura, né? O tanto de acesso que as pessoas têm a espetáculos, a atividades culturais mesmo. Vanessa, fala pra gente um pouquinho sobre isso. Eu tinha muita sorte em relação a isso, porque Curitiba realmente tem muitos teatros lindos, maravilhosos, e é muito interessante que a gente tem capacidade de lotação diferente, né? Então você tem teatros pequenos, muito pequenos, até teatros grandes, então você consegue escolher o teatro de acordo com o teu público estimado. Então, realmente, tem muitas opções de teatro. A questão é que eles são concorridos, então eu realmente tinha que marcar eles com bastante antecedência, principalmente se você queria na sexta ou no sábado. Então eu marcava ali com 1 ano de antecedência, 8 meses no máximo. Teve uma vez que eu deixei mais para cima da hora e eu tive dificuldade de achar, mas sempre tive opção, nunca fiquei sem teatro lá. E é interessante que quando eu queria fazer, até quando eu vim para Nova Zelândia, eu voltei para o Brasil 1 ano depois para visitar, e eu queria fazer um show mais intimista, e tem alguns teatros pequenininhos, então é muito legal você ter essa possibilidade de ter a estrutura toda pronta. Você contrata ali um profissional de iluminação, já tem um som profissional, você não precisa contratar extra, né? O teatro já tem aquela estrutura, e você tem a possibilidade de fazer shows intimistas. Uma vez eu levei Elis Pinheiro para dar workshop em Curitiba, e a gente fez um show desse num teatro pequenininho. Então é uma coisa fácil de organizar, digamos, rápida, para um público que é menor. Até tem o Teatro Fernanda Montenegro, que é um teatro enorme, que daí seria para um festival muito maior, de escala maior, só que tem um custo envolvido. Então, quando você assina um contrato desse, você tem que ter certeza que você vai conseguir vender os ingressos, né? Então, isso é uma coisa para... Isso que eu ia te perguntar, como que eram os valores de teatro e se vocês tinham algum tipo de incentivo, sabe? Bom, eu nunca tive acesso a incentivos, assim, não. Então, eu tinha que pagar o valor, que era um valor pesado. Então, eu sempre calculava, né, pelo número de alunas que eu tinha, né, estimado que iam se apresentar, mais ou menos quantas pessoas cada aluna ia levar, e eu baseava a escolha do teatro baseado no público que a gente poderia atingir. Aqui na Nova Zelândia, só para dar um exemplo, né? Eu estou numa cidade grande na Nova Zelândia agora. A gente também tem bastante teatros, mas os teatros aqui realmente são muito caros. Eu acho que em relação ao Brasil, o teatro é mais caro ainda.
E a gente tem dificuldade aqui de conseguir vender ingressos a um preço justo. Aqui as pessoas não querem pagar muito caro. Bom, no Brasil é a mesma coisa, né? É difícil você colocar um valor de ingresso muito caro. Então aqui a gente tem dificuldade o que a gente faz é aluga um teatro pequeno, que tem um valor mais em conta, e a gente faz 2 sessões. Então, a gente faz o show 2 vezes, né, para pagar um aluguel só. É o jeito que a gente encontra de poder bancar o teatro. Pela a diária do dia, tem isso também, né? Você aluga pelo dia, então se você consegue fazer 2 sessões, você aproveita melhor o valor do espaço. E aqui a gente costuma, na Nova Zelândia, fazer muito como a Ju falou, de montar tudo. Como é muito caro, muitas escolas que são menores, a gente aluga, assim, galpões de escola ou ginásios, e daí faz um show mais simples. Daí, em vez de montar a estrutura toda, a gente faz como se fosse um sarau. Coloca uma decoração. Olha que interessante, porque tem a infraestrutura, mas ela é tão cara que às vezes tem que recorrer para isso, né? Exatamente. E como a dança do ventre é algo que não é muito popular aqui ainda, né? Ainda tem muito para ser desenvolvido e crescer. Realmente a gente tem dificuldade de ter público. Então a gente precisa estar muito consciente em questão de custos para conseguir, né, pagar o custo. Sim. Agora, Ju, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que você acha que é a importância desse trabalho de trazer a arte, né, para uma cidade do interior? Como que você vê isso? Olha, eu vejo essa importância de 2 lados diferentes, né? Primeiramente, para o lado da arte, né? Porque aquilo que a Vanessa acabou de falar, né? A dança do ventre ainda não é tão conhecida, não tem a expressividade, por exemplo, na cidade dela como poderia ter. E, na verdade, eu acho que isso é uma coisa do mundo de uma forma geral, assim. Sim. A dança do ventre ainda não é tão vista, né? Poucas pessoas, a gente que vive nesse mundo aqui, a gente que vive nesse mundo belly dance, e aí quem tá ouvindo deve se identificar com isso, pra gente é uma coisa, né, é comum, mas muita gente, e às vezes pessoas até que convivem com a gente, não tem noção do que realmente é a dança do ventre, do que, né, do que exatamente é a nossa arte. Então, a primeira coisa, assim, considerando o ponto de vista da dança, eu acho que é justamente a gente conseguir mostrar para as pessoas, conseguir atingir as pessoas, né? Olha, isso aqui que é dança do ventre. E em se tratando de interior, eu acho que é mais fácil a gente mostrar para as pessoas do que, por exemplo, numa cidade grande. Não sei se eu posso estar errada, mas eu vejo da seguinte forma: na cidade grande, as pessoas que vão assistir as nossas apresentações vão estar limitadas aos parentes, aos amigos, aos convidados, né, das pessoas que estão dançando no espetáculo. Na cidade pequena, como é uma cidade pequena e não tem tantas atividades, né, tanta oferta de atividade para as pessoas fazerem, qualquer evento que a gente faça mobiliza muita gente, né? Vai ter uma apresentação hoje. Então, assim, o público, por exemplo, dos eventos do estúdio é um público muito diverso. A gente tem tanto pessoas que vão, né, como convidadas das alunas, quanto outras pessoas também de Ji-Paraná que sabem que está acontecendo alguma coisa na cidade e vão por curiosidade. Muita gente, assim, eu nos públicos lá que a gente tem, né, muita gente não faz dança do ventre, mas vai em todos os eventos porque gosta de ver.
Ju, que legal isso que você falou. E agora, só puxando o gancho, eu comecei a enxergar muito bem isso realmente. Nos eventos que eu fazia no teatro, era o público extremamente limitado, era o público que já conhecia, era os familiares das alunas, os amigos das alunas. E é mais difícil realmente você trazer e mostrar a dança do ventre como arte, porque muitas pessoas não enxergam. Quem não conhece a dança do ventre não tem esse status de que a dança do ventre é uma arte, né? Enxerga com muito preconceito ainda. Não tem o mesmo valor que coloca para outras danças. E em Curitiba, agora eu lembrei que tinha um festival muito legal que a gente tinha em Curitiba, que era o Dança Curitiba, e tem até hoje. Eles têm um palco que é um palco redondo de pedra no centro da cidade, no centro histórico. E daí eles tinham eventos domingo. Então era qualquer pessoa que estava andando pela cidade, ia lá, né, e via que tinha dança, e tinha todos os estilos de dança, era a prefeitura que organiza, e eu achava ótimo, eu fazia questão de levar as alunas para realmente as pessoas verem que a dança do ventre pode ser uma coisa interessante, uma arte, para as pessoas entenderem o que é a dança do ventre, tirar um pouco aquele preconceito que tem de dança sensual e enfim, né, que só tem aquela malícia do que eles às vezes veem na TV. Então, achei muito interessante que você consegue trazer esse evento para a cidade, meio que a cidade já tem um conhecimento maior da dança do ventre, muitas vezes, do que uma cidade grande, né? Isso é muito, muito legal mesmo. A Ju traz para a cidade dela a arte realmente como um instrumento de mudança, né? Para muitas mulheres, para a realidade de muitas pessoas. Isso é muito legal. Esse era o segundo ponto que eu ia tocar, assim, é a outra visão da importância, né? Então, eu falei da importância para a nossa arte mesmo, né? Para a divulgação, para mudar a visão que as pessoas têm da nossa arte. E é uma coisa que eu acho super bacana isso também, gente. Eu fico muito feliz de receber essas pessoas que estão ali para admirar o que a gente faz, sabe? Para admirar a nossa arte, para aplaudir. Mas tem a importância também para as pessoas, né, que estão ali diretamente, vamos dizer aí, consumindo as minhas aulas, né, que estão ali fazendo as aulas, porque para as alunas a gente sabe, né, o quanto que a dança do ventre faz bem para o nosso corpo, para a nossa mente, né? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei lá da minha aluna que entrou para a dança para trabalhar a timidez, né? A gente recebe muitas crianças que a gente vê mudando esse processo, e não digo nem só crianças, mulheres que nunca se imaginavam colocar uma roupa, se sentir valorizada, sabe, um figurino de dança e se apresentar na frente, né, de tantas pessoas. Isso é muito gostoso ver, é isso que a Rafa acabou de falar, né, esse poder transformador da dança, né, na vida dessas meninas e dessas mulheres que praticam a dança do ventre, porque, como eu falei no comecinho, é uma cidade que não tem muita oferta de programação cultural, né? Então, poder dar esse acesso para elas a uma cultura que a gente gosta tanto, que a gente é apaixonado, e ver que isso tem o poder de transformá-las é muito gratificante. Ai, maravilhoso. E a dança do ventre, ela é muito democrática, ela é muito acolhedora, né? Então, é uma arte que faz muito bem realmente para todas as faixas etárias e dá uma liberdade ali, né, das pessoas trabalharem com a dança, né, como você falou, às vezes mulheres mais velhas que sempre quiseram dançar, mas acham que a idade já passou. Não, a dança do ventre é muito acolhedora, então elas podem se encontrar na dança do ventre, talvez algo que elas não tivessem acesso em outros estilos de dança. Então isso é muito bacana. Com certeza.
E Ju, nós já falamos, eu acho que você já falou bastante, né, de dificuldades, vantagens e desvantagens, né, de estar numa cidade menor, mas você tem mais algum ponto, assim, de alguma vantagem que você vê, de algum ponto muito positivo, além de tudo que a gente falou sobre trabalhar e dançar em uma cidade do interior? Ai, gente, eu sou suspeita para falar disso, porque, assim, apesar de viver indo para São Paulo para aprimoramento, né? Eu não largo a minha terrinha assim por nada. Então, acho que eu sempre falo, eu não me imagino nunca morando numa cidade grande. E aí eu acho que tá a primeira vantagem, assim, do interior, que é qualidade de vida, né? Então, a gente não tem aquele trânsito louco, a gente não tem aquele ritmo de vida aceleradíssimo como a gente vê em grandes regiões, né? Então, a qualidade de vida do interior eu acho que é muito diferente do que a gente vê em cidades grandes. Então, se por um lado, né, a gente tem aí como uma dificuldade a questão da infraestrutura, por outro lado, a gente tem que é muito mais fácil a gente conseguir divulgar a nossa arte numa cidade pequena, né? E aí, quando eu digo divulgar, é atingir mais pessoas mesmo, né? Não só aquelas pessoas que estão diretamente relacionadas às nossas alunas, mas outras pessoas. E aí a gente é aquele trabalho de formiguinha de ir mudando o que as pessoas, a visão que as pessoas têm em relação à dança, né? Aquela visão meio conservadora, meio preconceituosa, às vezes, da dança, vai mudando a partir do momento que as pessoas entram em contato com aquela cultura. E também é legal, gente, nós três, né, apesar de cada uma ter uma experiência, né, uma realidade, um tamanho de cidade diferente, quando a gente está longe dos grandes centros, é muito bacana que a gente carrega com a gente o nome da nossa cidade, quando a gente vai para os grandes centros, para os grandes festivais e faz a nossa cidade ficar conhecida por arte, né? Isso é muito bonito. Engraçado, Rafa, você falar isso, porque eu nunca tinha parado para poder pensar nesse ponto, até que uma vez, assim, eu sempre fiz questão de falar que eu sou de Barão de Ji-Paraná. É uma forma das pessoas conhecerem um pouquinho de você, né? Eu sou fulana de tal lugar, né? Então eu sempre me apresentei, eu sou Juna Reed, sou de Barão de Ji-Paraná. E aí uma vez, até foi pelo Facebook, que uma pessoa de Ji-Paraná, né, que até frequentava o estúdio, mas numa outra modalidade, ela comentou assim: eu acho muito bacana a forma como você divulga a nossa cidade pelo Brasil. E eu parei para poder pensar naquilo, sabe? Tipo, tudo bem que é de uma forma restrita, porque está restrita as pessoas, né? Está restrito as pessoas da dança, mas realmente eu divulgo o nome da cidade, eu levo o nome da cidade. E aí eu fiquei pensando, e depois disso outras pessoas vieram a falar. Inclusive, quando eu fui capa da Chime, Barão de Ji-Paraná está lá na capa da Chime. Sim, né? Sobre a transformação do cenário da dança numa cidade pequena como Barão de Ji-Paraná. E isso é muito gostoso, gente. É muito, muito gostoso. Ai, é muito legal. E com os anos, o que acontece é que você constrói um legado mesmo, né? Com os anos, desenvolvendo, assim, as tuas alunas vão se desenvolver, vão virar profissionais, as tuas alunas acabam virando professoras, né? Eu vejo muito o que aconteceu comigo em Curitiba, porque eu tive meu estúdio até 2014 e aí eu vim para Nova Zelândia, né? Já fazem 5 anos que eu tô aqui na Nova Zelândia. E eu tinha o meu grupo de alunas, né? Que já eram avançadas profissionais. E hoje em dia elas são as profissionais que estão dando aula, que abriram seus próprios estúdios. E que Curitiba, né? Tem um nome, assim, que já sabe que tem muitas profissionais muito boas lá. Então você vai com os anos crescendo esse legado, e é muito bacana, e a cidade vai tendo mais nome, realmente, mais projeção, quanto mais profissionais a gente tem vindo da cidade. Isso é muito bacana. E eu sempre brinco que eu preciso
ir para Curitiba e beber da água de Curitiba, porque, gente, vai ter bailarina boa, assim, lá não sei onde. Curitiba é maravilhoso, meu Deus. E é isso, né, que acontece. A gente vai fazendo um trabalho de formiguinha, igual a Ju falou, e vai levando, né, a dança para mais profissionais, para que eles perpetuem a dança. Então, gente, isso é uma coisa sempre para a gente pensar, né? Valorizar muito o trabalho desses profissionais que estão ali lutando para mudar para melhor a realidade das suas cidades, né? Enfrentando muitas dificuldades, preconceito às vezes, mas fazendo a sua parte para que a gente tenha uma dança melhor, para que a gente tenha um mundo melhor e para que a dança toque o coração e mude cada vez mais vidas, né, meninas? É verdade. E eu acho assim que tudo que a gente faz com amor, com dedicação, aquilo vai gerar frutos muito bonitos. Então, a gente tem que fazer o que a gente acredita e com tudo, com muito amor, aquilo realmente vai prosperar, com certeza. Gente, então é isso. Ju, muito obrigada por ter aceitado esse convite para bater esse papo com a gente, trazer para a gente uma nova perspectiva, um novo olhar, ajudar as reflexões que a gente propõe aqui no Belly Dance Podcast. Então, muito, muito obrigada, viu? Meninas, eu que agradeço. Rafa, obrigada. Vanessa, obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer bater esse papo com vocês. E muito sucesso aí nos programas. Vou estar sempre antenadinha, ligadinha. Obrigada por me permitir fazer parte. Obrigada, Ju. Foi uma delícia o nosso papo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo, beijo.